Bom, então, boa tarde a todos. Eu vou agora apresentar o meu trabalho aqui. Tem como título Variação Espacial na Diversidade Filogenética de Comunidades de Opilhões da Mata Atlântica. Trabalho que foi feito em parceria com todos esses coautores, nossos colegas. Bom, o estudo da biodiversidade, né, vem mudando e se tornando mais complexo e abrangente com o passar do tempo, né? Isso deve à crescente disponibilidade existente de bancos de dados mais abrangentes, tanto bióticos quanto climáticos. A gente observa também uma integração entre diferentes áreas, como ecologia e zoologia, e diferentes áreas da ecologia. Também há uma preocupação não apenas por registrar os padrões de diversidade, mas por buscar entender, né, testar quais são os fatores que seriam os responsáveis por esses padrões. E também procurou-se, né, ao longo desses últimos tempos, você ampliar, né, os aspectos da diversidade que vêm sendo registrados, vêm sendo estudados. E nós acreditamos que os opilhões da Mata Atlântica constituem um grupo que pode entrar nessa nova fase, porque eles preenchem vários dos requisitos mencionados. Os padrões de diversidade alfa e beta dos opilhões da Mata Atlântica são conhecidos e foram estudados recentemente, por mim e alguns colegas. Apresentando aqui bem o resumo, né, dos resultados, nós damos mais de 60 áreas, e a diversidade alfa por local variou de 2 a 57 espécies local. Mas o padrão principal que a gente vê, a maior riqueza se concentra nessas áreas de matas costeiras, florestas ombrófilas da região sul e sudeste. E vemos que, em direção ao interior, a riqueza diminui bastante, e também em direção ao nordeste, sobretudo acima da Baía Todos os Santos, onde fica a cidade de Salvador. Quanto à diversidade beta, observaram-se, né, altos valores, com enormes mudanças de composição de comunidade para comunidade, e nós fizemos uma análise de GDM que relaciona as mudanças na diversidade beta, mudanças na composição, a variáveis ambientais. Ela apontou algumas variáveis significativas, como temperatura média anual, umidade no quarto mais frio, isotermicidade. Agora, o principal fator que explicou a grande maioria da variação foi a distância geográfica mesmo. Agora, nós queremos ampliar o conhecimento, né, das comunidades de opilhão da Mata Atlântica, dando uma outra medida, a diversidade filogenética, que é, né, conhecida como PD, né, vou me referir a ela como PD, a abreviação disso em inglês. Essa é uma nova medida que vem chamando bastante atenção de ecólogos, biogeógrafos, né, principalmente ao longo dos últimos 10 anos, com um número crescente de trabalho envolvendo essa métrica. E ela pode ser definida, né, como uma medida do quanto o conjunto de espécies de uma comunidade representa do total da diversidade filogenética do grupo estudado. Né? Por hora, vou dar a definição apenas, e na parte metodológica vou mostrar como a gente faz esse cálculo. Né? Os objetivos do estudo são, então, calcular a diversidade filogenética de comunidades de opilhões da Mata Atlântica e comparar os padrões da diversidade filogenética com de outras medidas de diversidade, notadamente a diversidade alfa. E, por fim, um resultado novo, aí nós incluímos um teste para verificar se a variação ambiental captada pelas nossas áreas na Mata Atlântica é representativa da variação ambiental total da Mata Atlântica. Então, materiais e métodos, né, a área de estudo da Mata Atlântica, estão usando o mesmo banco de dados utilizado nos trabalhos anteriores. Contém 68 áreas, espalhadas por 12 estados brasileiros, né, e cobrindo quase toda a variação latitudinal da Mata Atlântica, e esse banco de dados continha 556 espécies de opilhão. Aqui, né, a diversidade filogenética, a definição, eu vou mostrar como ela é calculada, com um exemplo envolvendo 3 comunidades, né? Primeira com 9 espécies, a segunda com 8, a terceira com 10. O primeiro passo para calcular, então, a diversidade filogenética de comunidades é você construir uma superárvore, uma árvore filogenética que inclua todas as espécies de todas as comunidades que estão sendo comparadas. Então, nós temos aqui nesse exemplo, e a gente vê a terceira comunidade é que tem o maior número de espécies. Porém, quando a gente calcula
né, deu uma pequena travada. Porém, quando a gente calcula o número, a diversidade filogenética, aqui, nós vemos que o resultado muda e a que apresenta o maior valor é a comunidade 2, que tem o menor número de espécies. E por quê? Como é calculado? É simples. Esse cálculo é feito através da somatória dos nós, aqui está o exemplo, a comunidade 2, ou do número de ramos que é necessário para conectar todas as espécies da comunidade. Então, aqui a gente vê, embora o número de espécies fosse pequeno, as espécies estão distribuídas de maneira, né, mais ampla, mais espalhada ao longo da árvore filogenética do grupo. Então, quando você faz a somatória do número de ramos ou de nós, fica maior do que, por exemplo, na terceira comunidade, que apesar de ter o maior número de espécies, elas pertencem a apenas 2 clados. Então, você teria um menor número de, né, ramos ou nós para conectar toda a comunidade. É importante avisar, né, para dados moleculares, daí você usa a própria medida do comprimento do ramo. E, por fim, isso também é muito interessante quando fazer esse trabalho, você comparar o resultado obtido com aquele obtido por modelos nulos, ou seja, no qual os números são embaralhados, a gente obtém o resultado esperado ao acaso. Isso representa um teste para verificar se em nossas comunidades está tendo um processo de atração ou dispersão filogenética. Sendo atração, né, quando as espécies da comunidade são mais próximas filogeneticamente do que se espera ao acaso, e dispersão filogenética é vice-versa, ao contrário, né? Aqui está a super árvore que construímos para os opilhões da Mata Atlântica. É uma árvore que conta caracteres tanto morfológicos quanto moleculares e que contém 478 espécies de 6 famílias. E aqui a gente vê uma versão muito resumida da árvore, né, no qual não estão, né, não estamos mostrando as relações dentro das famílias, né? E a gente vê que tem a maior Egonilepte, né, seguido Cosmete de Stignite. Bom, passando então para os resultados, aqui temos o que nós obtivemos para a diversidade filogenética, né? O nosso principal resultado. Nessa figura, nós vemos o primeiro mapa representa a riqueza de espécies, simplesmente, o segundo, a diversidade filogenética observada, e o terceiro, a diversidade filogenética esperada. Então, bom, a primeira observação, né, que salta aos olhos, que são mapas parecidos. Então, de uma maneira geral, a diversidade filogenética é muito similar ao padrão de diversidade alfa mesmo, né, atingindo seus maiores valores nas matas costeiras de sul e sudeste. Mas o principal resultado, a diferença aqui, diz respeito às matas do Nordeste, as áreas amostradas do Nordeste, principalmente acima da Baía de Todos os Santos. A diversidade filogenética observada para essas áreas foi maior do que a esperada, né? E por quê? Agora vamos tentar entender esses dois resultados. E essa figura ajuda a entender bastante os dois. Aqui nós temos um mapa mostrando o turnover, ou seja, as mudanças na composição, né? E quanto mais as cores forem diferentes, maior a diferença na composição do conjunto de espécies regional. Então, o primeiro resultado, né, é simplesmente explicado pela maior riqueza observada, né? Essa semelhança geral entre padrão se dá simplesmente pelo fato de que nas regiões sul e sudeste é um número muito maior de espécies. Então, mesmo se as espécies forem mais próximas filogeneticamente, ainda assim, o número é tão grande que o somatório total do comprimento de ramos ou de nós vai ser maior e a diversidade filogenética será maior, portanto. Agora, o segundo, né, por que ela foi maior, então, acima da Baía de Todos os Santos? A gente novamente pode ver aqui nesse gráfico, agora a parte C, que é a composição familiar. Esses gráficos de pizza mostram o conjunto, nós dividimos, né, os nossos dados em 3 partes, aqui sul e a maior parte sudeste, aqui é uma área de transição e aqui o nordeste. E o que a gente vê é que o conjunto de espécies regional, né, o pool de espécies, muda muito entre as áreas. Então, no sul e sudeste, nós temos comunidades muito ricas, um grande número de espécies. Agora, 88% de todas as espécies da região são
da mesma família, Gonileptide. Enquanto aqui em cima, na Baía de Todos Santos, nós temos menos espécies, mas tem uma maior diversidade no nível familiar, né? Como vocês podem ver, conforme se anda em direção ao Equador, né, a importância relativa de Gonileptide vai caindo, e aqui em cima não é nem mais a família com o maior número de espécies, é Cosmete. Então, nas comunidades, enquanto nas comunidades do Sul e Sudeste é um grande número de espécies, mas quase que todas da mesma família, no Nordeste nós temos uma situação diferente, com um número pequeno de espécies, mas uma grande variação familiar. Você tem comunidades com 6 espécies, tem 4 famílias, Cosmete, Stignides, Almoxide, Scadabide, né? E isso que causa esse resultado. Esse gráfico também mostra, né, a proporção de Gonileptide na composição das comunidades e que ela realmente cai muito, né, com o aumento da latitude. Aqui, né, para a gente entender também a mecânica como fica, né, por isso que os valores são menores do que esperado, né, enquanto essas comunidades do Sudeste, a maioria dos cálculos, né, estão todos dentro aqui só de Gonileptide. Para fazer o cálculo dessa comunidade do Nordeste, você percorre muito mais ramos da árvore, porque você tem que incluir Stignides, Cosmetídeos, Gonileptídeos. Depois, esse é o outro resultado que nós fizemos, o teste da variação ambiental das áreas amostradas por nós, né? Nós comparamos a variação que nós temos, né, registramos em torno da nossa área de coleta, com a variação que é verificada em toda a Mata Atlântica. E como é feito isso? Nós estabelecemos uma área, né, um buffer, assim, uma área em torno de cada ponto de coleta, e sorteamos alguns pontos, no total 1.000 para toda a Mata Atlântica, né? Sorteamos 1.000 pontos dentro dessas áreas de influência dos pontos de coleta e extraímos 21 variáveis climáticas bióticas de cada ponto. E depois nós fizemos... São 12 minutos. Tá certo. E depois nós fizemos o mesmo, mas sorteando pontos para toda a Mata Atlântica, fora das áreas de influência dos pontos coletados. E o resultado foi que a variação ambiental foi significativamente maior no primeiro conjunto de pontos, né, os pontos fora das áreas amostradas. Foram registradas diferenças significativas para todas as 21 variáveis, sendo que para 10 delas diferenças foram muito grandes, né? Como interpretação desses resultados, temos até duas diferentes. Por um lado, podemos considerar que essas variáveis ambientais não foram tão influentes mesmo para a distribuição das espécies de opilião e que, portanto, a pouca influência registrada na análise sobre das variáveis ambientais sobre a diversidade beta não seria natural, um resultado certo mesmo. Agora, isso também pode significar que a diversidade de opiliões pode ser bem maior na Mata Atlântica, uma vez que a gente ainda tem um monte de ambiente, né, de conjunto de condições ambientais climáticas que não foram amostradas. Então, né, para concluir, só lembrando, o padrão da diversidade filogenética foi bastante semelhante ao da diversidade alfa, atingindo seus maiores valores nas comunidades muito ricas do Sul e Sudeste, mas a diversidade filogenética observada foi maior do que a esperada em algumas áreas do interior e, sobretudo, no Nordeste, acima da Baía de Todos os Santos. E esses resultados parecem dever a diferenças importantes, né, na distribuição das linhagens, das principais linhagens de opiliões, ou seja, né, que formam o conjunto regional de espécies. Resumindo, né, nós temos no Sul e Sudeste comunidades com muitas espécies pertencendo a poucas famílias e no Nordeste contrário. As comunidades têm poucas espécies, mas pertencem a muitas famílias. O uso da diversidade filogenética também é boa para a conservação, porque ela permite quantificar outros aspectos da diversidade, e nós vimos nem sempre são congruentes, nem sempre a diversidade alfa garante outros aspectos da diversidade. E a diversidade filogenética realça a importância, né, dá um peso maior para linhagens que são distantes da maior parte da comunidade, mesmo quando o número das espécies seja baixo. E, por fim, subamostragem da variação ambiental da Mata Atlântica pode estar levando a uma subamostragem da diversidade de opiliões. Então, essa pode ser ainda maior do que o registrado até agora.
Bom, era isso. Preciso agradecer todos esses colaboradores, financiadores, tudo, os coletores, muito, e a plateia aí também, a audiência. Muito obrigado por todos.